de narrar, de falar, de expressar, ela estava ligada diretamente a catafonem e catar, mimestai, estin eikenon, ou seja, o discurso, de alguma forma, intermediado pela elocução, sempre estaria revestido de uma imitação. Ok, doutora? Eu vou tentar sublinhar aqui, porque a doutora não sabe grego, eu preciso ensinar. Mimestai. Ok, doutora? Só que isso não satisfaz o interlocutor. Ele ainda pergunta a Platão, mas como assim? Quer dizer que é possível mesmo isso? Aí Platão vai responder. Olha aqui, ó. Poiuto hos euike hutos te kai roi. Aloi poetai diamimesos te diegesin poetai. O que Sócrates repete, doutora? Muito obrigado por falar que o escritor de Lucas, de fato, bebeu das águas de Homero. Vocês terão que apresentar alguém que tire Plutarco da minha hipótese. Como eu sei que vocês não vão fazer isso, eu bato o martelo até que prove o juízo contrário, que Plutarco, de fato, é o pai do cristianismo. Ele é o cara que dá uma roupagem, ele vai dejuizar o romanismo e vai dar as roupas que o romanismo precisa. Ele está em conflito direto com Flávio Josefo, ele está em conflito com aqueles que tentaram criar um Messias que não atendesse justamente o arquétipo necessário romano. Então, tá aqui, doutora. Ok? E, ao citar Homero, deixando claro, Sócrates, nesse diálogo em A República, diz que somente por meio justamente, ok? Da mímese, somente por meio da diegese, era possível essa intervenção, ok, doutora? Como o Chevita sabe grego, né? Ele pode depois consultar aí e dizer que o professor estava lendo mal. O professor está lendo mal. Professor. Tá bom, doutora? Aqui, olha, que legal. Mimesios repoeses, tecai diegeses gegonia. Ok, doutora? Ó, tá aqui. Então, era indissociável. Sabe o que é indissociável? A praxe de se inventar ficção literária. Mas agora, doutora, peraí, eu vou ter que voltar. Eu vou voltar às suas falas. Ok? Peraí, cadê a doutora Juliana? Vou pegar ela aqui. Obrigado. Eu tenho que voltar só um pouquinho. Nossa. Peraí. Com a conversão no caminho de Damasco. Vou puxar toda ele aqui. Qual Paulo que você está me perguntando? Ato contínuo. Se você está me perguntando Paulo de Atos, o Paulo de Atos é uma criação literária do autor de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. O autor de Atos, O autor de Atos, ele confirmou. Então, o autor de Atos é um intelectual. Ah, viu? Por isso que eu já mandei logo para você. Ele tá esperto. Glaucio acompanha lá. Eu vejo o Glaucio. O autor de Atos é um autor do século II que está pautando seus textos em Homero. Muito de Homero, diga-se de passagem, porque a gente já tem até um trabalho muito bacana. Eu não sei se o Glaucio lê em inglês, mas vale a pena, Glaucio, você pegar o livro, os textos do Dennis MacDonald. Oh, this book is very good. Eu já até falei lá dele no meu canal também. O Dennis MacDonald, ele compara como que o autor de Atos se pautou, se respaldou em Homero para criar suas narrativas. Vamos lá. Doutora, eu queria que a senhora fizesse um vídeo e me mostrasse o seu público, ok? Quais as semelhanças, eu não vou nem falar de semelhanças, porque segundo a tradição literária do primeiro século, herdada, ok, socrática, platônica, as dessemelhanças ou dissimilaridades não excluem a verossimilhança das similaridades, coisa que vocês tentaram fazer com os critérios do Jesus bostérico, ok? Que é a hipótese de vocês. Então, primeiro,
A senhora, por fazer essa afirmação, deveria vir a público. Porque eu vou mostrar para a senhora, doutora, que a senhora está absolutamente errada. Sabe o que é errada? Errada, doutora. Porque apesar da herança herdada pelo autor de Atos, ok? Lucas, Plutarco, doutora, a conjuntura do estilo é totalmente platônica e aristotélica. Eles não estão preocupados absolutamente com totalmente os pensamentos de Homero. A única coisa de Homero é o que vai ser reprojetado por Platão, também por Aristóteles. Mas o que há, doutora, é uma herança platônica e aristotélica. E agora, como historiadora, a senhora deveria trazer fontes para o seu público e mostrar que a herança do escritor de Lucas, Atos e Paulo, ela é absolutamente o que nós vamos chamar agora de médio-platônica. Tudo bem, doutora? Médio-platônica. E antes de falar isso, eu quero deixar claro para a senhora que mais de 300 especialistas, todos de Coimbra, dedicados a Plutarco, dedicados e que fizeram análises do estilo plutarquiano e fizeram um paralelismo de Atos, se ocupando apenas com o esteticismo, denotam a herança médio-platônica. Aliás, eles trazem uma tradição de que a recepção de Plutarco sobressai-se evidentemente sobre todos os escritores do primeiro século, ao ponto, só para a senhora ter uma ideia, que quando o Papa Pio XI fez uma declaração, que eu parafraseio aqui: ó Cristo, se tiveres que salvar do fogo eterno, que o Senhor salve aquele que nos deu, ou aqueles que nos deu a base para que o cristianismo fosse o que é hoje. Salve Plutarco de Queroneia e Platão. Entende, doutora? Ok, mas é possível? É o fato de que a gente encontre algumas coisas paralelamente de Homero não quer dizer que o autor de Atos, não, ele não se baseou. É isso que dá ficar repetindo balela orientada por... Como é que o Daniel Just falou mesmo? Alguém lembra aí como é que o Daniel Just falou? Ah, por aqueles que bancam entre si, bancas entre si, né? E divergem como meninos por questão de conveniência. Esse é o problema. Repete, aí depois fala besteira. Então, eu vou mostrar aqui agora, doutora, já que eu saí de Platão, né, vamos dizer, o que nós temos ainda para mostrar, doutora, que não tem, ok? E aí é um problema que vocês devem resolver. Primeiro, por quê? O escritor lucano, ele se identifica como alguém adepto de toda uma cultura grega, religião e mentalidade. Ele escreve para um tal Teófilon, apenas um título, tá bom, doutora? Ele é herdeiro de toda uma mentalidade, partindo da hipótese de pensadores lá do sacerdote de Apolo em Delfos. Portanto, nós percebemos que Plutarco de Queroneia, que nasce em 46 e vive às proximidades do começo do século II, ele vai usar, inclusive, assim como Teucídides, né, doutora? Questões relacionadas às mitódes. Vamos mostrar para a doutora o que a doutora Maria Aparecida traz? Vamos lá. Tá aqui, doutora. Ok? A biografia surgiu e se desenvolveu
impregnada daquilo que Teucídides acusara como, tá vendo aqui, doutora? Mitodes. O elemento mítico para agradar plateias. A senhora está certíssima, doutora. Não é só Atos e Lucas, que é uma invenção ficcional literária, não. Marcos, Mateus, são as únicas literaturas produzidas no contexto do primeiro século que são transsignificações, transposições diegéticas historicizadas. Como eu vou falar, inclusive, no meu artigo que será publicado sobre o Evangelho segundo Flávio Joséfo, que vai tirar o sono de vocês. Tá dando para entender, doutora? Então não é só isso. Inclusive, a própria doutora ainda acentua que elas têm sentido trágico e sático. Narram fatos notáveis e traços definidores de personalidades fortes. Aí, doutora, eu expliquei, eu fiz uma pergunta que não tem nada a ver com a senhora. Vocês vão ter que explicar se Jesus fundou a igreja. Como eu sei que vocês vão dizer que não, aí eu vou perguntar, então de onde apareceu, te digo que tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a sua igreja. Não tem ali teologia, ali só tem diegese. Petros, eu já ensinei, tá, doutora? A senhora pode assistir o vídeo, é grátis, é 0800. A senhora vai aprender muito. Ok? Vou falar da ilha de Petros, Fortaleza, e abaixo a cidade de Petra, onde Flávio Joséfo, com a gama de mais de 70 soldados, que é a sua eclesia, segundo ele fortalece para evitar os montinhos dos zelotas e sicários. Mas evitar também que os romanos, ao passarem por dentro, devastassem, por causa dos símbolos pagãos cultuados ali, já que era uma cidade da Arábia. Tá vendo, doutora? É fácil aprender. É fácil. É fácil. Ok? Portanto, qualquer historiador que se preze, ele não precisa ser expert em filologia, semiótica, literatura, linguística, não. Ele só precisa, de fato, se debruçar nos documentos de sua investigação e entender que todo esse estilo de narrativa permeia as construções das polis. Elas são, segundo a própria, ou os vários plutarquianos, são potências de matrizes de narrativas do mundo antigo que vão trazer um pano de fundo da conjuntura para a formação e a estruturação greco-romana. Entende, doutora? Agora, só para a senhora ver o problema, eu vou abrir Vidas Paralelas de Plutarco de Queroneia. Doutora, só para a senhora entender, por que tem um Paulo que está preocupado muito com o Cristo, né? O Cristo que é a pedra fundamental, a pedra de esquina, e o Cristo que está casado com a eclesia. Assim como o Rômulo casou com a eclesia. Que é isso, professor? O que é isso que tu vai trazer agora? Eu vou mostrar para vocês. Ok? Vamos lá. Doutora Juliana, eu vou abrir um curso semana que vem sobre a recepção de Plutarco, tá? Se a senhora quiser fazer inscrição, é só entrar em contato comigo. Meu WhatsApp tá com o Fábio, a senhora pode falar comigo. Beleza? Olha aqui, ó. Estou trazendo para vocês uma das obras mais magníficas que eu já li, traduzida, ok, de Plutarco de Queroneia. Mas se a doutora pedir, a gente vai abrir o grego, só que eu tenho o grego escaneado, não está aqui assim, ó, aqui eu posso copiar, ok? E a imagem não está muito boa, mas vamos lá. O criador do cinecismo não soube, por uma falha estrutural do seu caráter, conferir a estabilidade, solidez a um vínculo social que é a base da estrutura de uma comunidade organizada. Aqui o termo, doutora, é eclesia, tá? No grego. E essa base, doutora, sabe como que só poderia acontecer, segundo Plutarco de Queroneia, Tito Livio, que também trabalham a revitalização de Rômulo, com a união conjugal. Sabe o que é essa união conjugal, doutora? Não é o casamento entre um homem e uma mulher, não. Entendeu? É entre a comunidade fundada por Rômulo, ok? E o Rômulo.
é a união do povo com o seu mito fundador. E esse é o marco de uma pedra fundamental para a República, doutora. Agora a senhora está entendendo por que há um conflito entre Plutarco e Joséfo? Porque o Joséfo está preocupado em trazer um Cristo como um historicismo profético do Antigo Testamento, da Tanar. A pedra angular, a pedra que os edificadores... Não, isso não serve para Roma. Roma já teve trabalho demais. O que serve para Roma é a transsignificação do mito romano que vai estruturar a República. Mas eu vou continuar, doutora. Rômulo, fundador e construtor de Roma, usou-a como, em contrapartida, como pedra angular, doutora, da sociedade romana e como um dos pilares da conciliação e aliança política que fortalece o Estado e prosperidade de Roma. A senhora entendeu, doutora, que não tem Homero nenhum em Atos, Lucas e Paulos? Você só vai encontrar Plutarco e o platonismo? A senhora, desculpe. Eu queria saber que tipo de análise que vocês fizeram. O que se tem de Homero é simplesmente a ideia do estilo que se empregava sobre poeses, mitói. Entendeu, doutora? Apenas isso. A diegese. Mais nada, doutora. Mais nada. Se espremer Lucas e Atos, senhores e senhoras que me assistem, e as epístolas paulinas, só sai o sangue de Plutarco. Ok? Só sai o sangue de Plutarco. Doutora, a senhora sabe... Aliás, eu vou tirar aqui agora e eu vou para outro projeto. Eu vou trazer aqui, doutora, para a senhora entender que não tem. Absolutamente. Ok? Eu já expliquei sobre isso. Ok? Já expliquei sobre isso. Mas vale a pena porque talvez a doutora Juliana vai assistir a live. Ou ela está aí no chat, né? De alguma forma. Também assistindo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Esse texto. Eu vou ter que pegar esse texto aqui primeiro, pessoal, em grego, e vou inseri-lo aqui no material que eu vou abrir agora para a doutora Juliana. Ok? E vou mostrar para a doutora Juliana porque se vocês usam paradigma indiciário, por que será que vocês não viram mesmo esses rastros, doutora? Olha, eu tenho uma pilha com mais de 400 obras publicadas todas de todos os gêneros e epistemologias que a senhora possa imaginar, hipótese de Jesus histórico. Sabem quantas, doutora, eu vi ser empregado, de fato, o indiciarismo analisando a cultura material literária? Nenhuma, doutora. Eu sou o único. Apresenta uma aqui, mas vem no meu canal e apresente. Ok? Salvo os críticos como Joseph Atwill, Francesco Carota, nem os miticistas como Richard Kerr, Robert Pike, nem eles. Sabe? Eles só nadaram por cima d'água e ainda falaram muita besteira. O Herman, então, desculpa, vocês deveriam excluir Herman como referência bibliográfica de vocês. Sigam o conselho do Chevita. Ok, pessoal, eu estou compartilhando um texto com vocês, ok? Do relato de Plutarco nas páginas 164 e 162, ok? Está aqui a referência. Nesse capítulo, nesta obra, Plutarco vai trazer uma narrativa de um indivíduo chamado Tespésio. Zoléu Tespésios. Está aqui, ó. Ok? Tespésio. Era um homem. Está aqui, ó. Aner. Ok? Era um homem. Um homem que, segundo Plutarco, Metremon, então, tá vendo aqui? Protógenos era um homem que desenvolvia odiosamente uma atividade de perseguição a
grupos religiosos. Era um cara que era temido por todos como um cara aversivo, como um cara que não respeitava ninguém. Mas aconteceu que, ao encontrar com seu amigo Protógenos, ok, na casa dele, Oikos Kai Philos, porque era o seu amigo, doutora, ok? Eu vou dar um zoom aqui para a doutora enxergar, tá bom? Aqui, doutora, vai ficar melhor para a senhora. Ele vai contar, isso aqui, eu extraí lá, eu quis botar no Word porque lá não tem como eu trazer, tá, gente? Tá muito embaçado porque eu peguei a fonte de plutarquiana que eu tive, foi digitalizada, não aqui, ó. Aqui eu posso copiar, tá bom? Então, observe. Plutarco começa contando a história, o seu estilo é paulino, não tenho nem o que falar. E ele vai dizer o seguinte, doutora, que esse Vespésio, que de repente, numa empreitada em que ele foi para perseguir um determinado grupo, ele teve a fatalidade de tomar um tombo. Bem, ele não tropeçou não, doutora. Quais eram os transportes mais usados da época, hein? Era o cavalo, doutora. Era um cavalo, né? Então houve um tempo, o cronotina cai de ater, ok? Que ele resolveu, então, ir odiosamente para essa empreitada. E ele cai, doutora. Ele cai e bate com a cabeça. Ele bate com a cabeça. O problema é que ao bater com a cabeça, ele ficou desacordado, doutora, durante 3 dias. 3 dias. E depois que ele recupera, doutora, sabe? Tá vendo aqui, ó? Pipsas garros. Ele volta. Só que as pessoas que estavam à sua volta ficam temerosas. Ficam com medo, porque ele era um homem violento. E de repente, ao se levantar, Polincronon autor, tempo depois, ao se levantar, ele começa a contar uma história maravilhosa, doutora. Isso aqui é para excluir o seu Homero das bibliografias que a senhora usou. Ó, doutora, faz uma errata, tá? Faz uma errata do seu Homero em Atos. E ele me vai absolutamente e começa a contar uma história linda, doutora. Vai pausando o vídeo e mandando o Chevita ler aí e traduzir, tá bom? Ou a senhora arruma um léxico, beleza? E aí ele começa a contar a história. Ele começa a contar a história. E a história é o seguinte, que ele, nesse período de 3 dias, ele foi ao 3º céu. Doutora, a senhora já sentiu agora um arrepio, não foi? Sentiu, né, doutora? Um arrepio, não foi? Ele foi ao 3º céu. E ao ir ao 3º céu, doutora, ele teve visões inefáveis. E ele conta que apareceu uma divindade para ele, um espírito, que começou a conversar com ele. E disse para ele, olha, você tem uma grande missão. E olha, você irá realmente cumprir um papel e você vai se tornar um novo homem. Porque eu estou te purificando e a partir de agora você vai ser um apóstolo. E ele começa a contar que ele está tendo a sua vida transformada. Abstonte natu biote metabolen epoessem. Então ele está tendo a sua vida mudada, transformada. Entende? Mas as pessoas ainda estão preocupadas. Porque a conversa dele é meio tenebrosa, doutora. Ninguém está querendo acreditar. Mas ele diz, não, eu estou falando a verdade. Eu juro que aconteceu. Eu não estou inventando nada. Aí, doutora, pasme agora. Tá sentadinha aí, doutora? Tá gostando da live? Tá? A senhora não tem esse tipo de aula com o Chevita, né? Com ele, a senhora tem que publicar o que ele quer, não é verdade? A senhora não pode pensar fora da caixinha. Então, aí, doutora, sabe? Passado por um processo de transformação de mente, né? Tespesquez, o camarada, então, ouve
a divindade dizer assim para ele, doutora: Dautucai, fechados os o despésio, ala ou al arisdaio esti. Doutora, manda pro Chevita, manda. A partir de hoje, tu não se chamarás mais Despésio. Tu se chamarás Arisdaios. Arisdeu, doutora. É, Arisdeu. E você vai cumprir uma missão. Você vai ser a minha luz. Doutora, fica chateada comigo, não. Faz uma errata no seu trabalho, faz. Pede o Chevita para revisar as teses que ele publicou até hoje, o lixo que vocês usaram como referência bibliográfica, que acentuaram Homero. Escuta de Lucas, é Homero de Atos. Tem não, doutora. Não tem nada. Analisado o esteticismo, ok, doutora? O estilo, a forma, a identidade. Eu só estou começando, doutora. A senhora ainda não, eu só estou começando. Ok? E esse homem, doutora, por incrível que pareça, ele começa então uma missão. E a missão dele agora é falar do amor dessa divindade para todos. Eu preciso continuar, senhores. Eu preciso continuar. Preciso continuar. Irei repetir, doutora Juliana. Vocês transformaram a historiografia brasileira, de modo geral, em uma pseudagem. Triste que o MEC, que eu e milhares de brasileiros financia isso. Sabe, doutora? Lamento falar isso para vocês. É triste. Vocês transformaram, conseguiram. A historiografia é algo novo dentro do rol das ciências modernas. Algo novo. Né, doutora? Um grande legado que conquistamos, vocês estão conseguindo transformá-la em pseudagem, porque eu estou denunciando que o que vocês produziram, doutora, é pseudagem. Se o Brasil fosse um país sério, de leis sérias, doutora, do Chevita até o último aluno formado por ele, teriam os diplomas cassados. Cassados. Obrigado aí, o super stick do Josh. Obrigado a todos. Aí, ó. Olha a frase do Josh. É exato, um teatro de sombra. Eles montam banco. Ó, o Josh tá por dentro, caramba. Vocês estão vendo aí? Mas eu não vou parar não, doutora. Porque eu trouxe algo para a senhora ainda. A sua caterva. Que ficam querendo exigir do Scania publicar um artigo científico. Essa metanarrativa de vocês, eu estou embrulhando e jogando na lixeira. O ônus da prova está invertido. Não precisem me exigir artigo ou porcaria nenhuma. Me refutem, se tiverem competência. Me refutem. Ok? Agora eu vou trazer o texto grego. Aqui, gente. O texto grego do apóstolo Paulo. Está aqui, doutora. Como eu sei que a senhora só copia e cola, e falo isso com convicção. Agora, se a senhora de fato sabe grego, o ônus da prova compete à senhora e lhe dou o direito de resposta a um agravo para vir no meu canal abrir qualquer texto em grego. Aliás, abrir qualquer um não. Eu abrirei. A senhora abrirá para mim, eu abrirei para a senhora. Ok? E vamos ver se a senhora sabe grego. Vocês repetiram balelas. Tá aqui, olha. Oida antropon em Cristo pro eton de catesseron. E, olha, do mesmo modo que Plutarco, doutora, começa a sua narrativa. Conheço um homem. A diferença é que não tem em Cristo. Mas por que não tem em Cristo, doutora? É que eu estou ensinando para a senhora o que é diegese. Aqui está um texto histórico, doutora, de uma narrativa factível, relatada, porque não é mito, por Plutarco. E aqui, doutora, a diegese da personagem fictícia que vocês estão achando como histórico, em 2 Coríntios, doutora. Tá vendo aqui?
Conheço um homem em Cristo. Sabe o que é interessante, doutora? Eu vou ensinar grego para a senhora agora. Sabe o que é interessante? É que o verbo empregado, sabe? O verbo, doutor, empregado pelo Plutarco de Paulo, ou por Paulo Plutarco, mostra o estilo plutarquiano, doutora. Ele emprega oida, que é um verbo no indicativo perfeito ativo, doutora. Tá vendo? Com a primeira pessoa do singular de aido. Sabe o que isso significa, doutora? É que esse era um estilo plutarquiano ímpar de... Porque olha o que ele diz. Conheço um homem em Cristo. Ok? Oida antropo em Cristo. Pro eton de catéceron. Olha bem. Se aqui, doutora, há 14 anos, há 14 aninhos, doutora. Ok, doutora? Sabe qual é a preposição que o Paulo usa para fazer essa expressão? A mesma que Plutarco usa quando vai falar de Rômulo e de Arisdeu. Proeton é uma ligação. Pro quer dizer antes, eton. Year, você pode traduzir para o inglês year, anos ou anos. Ok, doutora? Não necessariamente dependendo de um verbo, portanto, o que o texto quer dizer? Eu vou fazer uma tradução interlinear. Conheço um homem, não conheci, conheço, porque é indicativo perfeito. Ou seja, a tradução aqui, doutora, deveria ser conheci um homem, mesmo o verbo sendo o indicativo perfeito. E por isso que é o indicativo perfeito. Ok? Conheci um homem há 14 anos. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, doutora. Né? Eu não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, mas não para por aí. Ele não só foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe qual é a única desculpa para vocês agora, doutora, para tentar fugirem dessa falácia de vocês? É dizerem que Plutarco é que está copiando Paulo. Não, doutor, não tem Paulo nenhum. Não tem Paulo nenhum. Não tem Paulo nenhum. O texto histórico é o de Plutarco, de Paulo não. De Paulo é diegese. Caioidaton. E eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Mas Deus o sabe o quê? Diz aí, Plutarco. Foi arrebatado ao paraíso. Hein? Ao paraíso. Paraideison. E ele ouviu, olha aí, doutora, caiecuansem. E ele ouviu palavras inefáveis. Doutora, não tira nada. Que ao homem não é lícito falar. Eu posso parar aqui agora a live, doutora. Não tem. Lamento, doutora. É triste. Vocês podem tentar me detratar, fazer o que a senhora fez aí num grupinho, falar de mim, dizer que nós somos terraplanistas. Eu estou revelando ao Brasil quem são os terraplanistas. Quem, de fato, produziu pseudagem, doutora. Então só resta para vocês, na falta de argumentos para me refutarem, o discurso de autoridade. Mas nem isso podem usar, porque vocês só têm títulos de doutores porque fazem parte de uma organização escolástica criada pelo Chevita. Até a revista científica de vocês é composta por membros do grupo. Entende? Fazem parte do projeto. A senhora entendeu agora, doutora? Que não tem Paulo histórico nenhum? Quando alguém agora perguntar à senhora que Paulo, a senhora diz assim, o da ficção literária, que não tem Paulo histórico nenhum. Tem Paulo histórico nenhum. Deu para entender? É por isso que
O escritor usa a palavra se no corpo, Deus o sabe, porque Plutarco, ele usa o termo teon para designar o oráculo, que foi dado por Anfíloco. Entendeu, doutora? Por isso, Ali, e ele pergunta ao Deus o que vai ser do resto da sua vida. Então o Deus que aparece para ele diz, olha, era melhor que você estivesse morto. Sabe por quê, doutora? Porque você tem lutado contra os aguilhões. Ih, gente! Eu acho que eu ouvi isso em algum livro do Novo Testamento. Será que eu ouvi mesmo? Eu li isso. Eu li. É a metanoia. E ele se converte em uma transformação tão radical que as pessoas estão preocupadas. E essa é a história narrada por Plutarco, em que também contou Protógenes e outros igualmente dignos da fé. Agora a senhora entendeu por que em Atos, doutora, tem testemunhas do Paulo caindo em Damasco, tendo uma visão. Ele vai na casa de um cara e muitos dão testemunho de que ele de fato tinha mudado, né? Entendi. Ok? Mas não vou parar por aí não, doutora. Eu ainda tenho mais. Vamos, doutora, olhar um pouco as cartas paulinas para terminar essa live, né? Vamos olhar. As cartas paulinas, doutora. Sabe, o Paulo que está preocupado com casal, com misticismo, Cristo, igreja, igreja a Cristo, mulher submissa a marido, povo submisso a Roma, apódote, paga imposto, que não tem Paulo histórico nenhum, doutora. É uma disputa de narrativa entre a família plutarquiana e a família flaviana. É delírio. Olha, me desculpe, doutora, diante dessa abordagem, o público brasileiro vai perceber que quem anda delirando não é o José não, hein? A minha hipótese parece que veio realmente para dar um boom. Mas tem um problema. Como vocês ainda estão revestidos de um certo sentimento cristão, é mais provável vocês se unirem com os miticistas que acreditam que Jesus era Deus, existiu, ressuscitou, ao terceiro dia vai voltar para buscar a igreja, do que admitirem que tudo não passa de uma ficção literária, para não poderem sujar o título de vocês de doutores. Né, doutora? Felizmente, fazer o quê? Então, doutora, agora nós chegamos aí, nesse texto que a senhora está vendo, de Efésios, que diga-se de passagem, tá, doutora? É uma carta autêntica de vocês. É uma carta autêntica. Bem, segundo vocês, ela é autêntica, né? Vamos lê-la, doutora? De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Sabe quem, doutora, constituiu esse idealismo, esse modelo de moral familiar e empregou esse miticismo? Sabe não? Eu vou dizer para a senhora. Plutarco de Queroneia, doutora. Sabe quando que Plutarco traz isso? Na reconstituição de Rômulo, firmando as leis da família, em que inclusive trata até do adultério, da mulher não poder largar o seu marido pelo fato, né? A não ser por causa de adultério. E eu acho que não é só a lei de Moisés, não, hein? Eu acho que agora eu já sei de onde veio. Uma mulher não pode repudiar, o marido não pode repudiar sua mulher, nem a mulher seu marido, a não ser por causa de adultério. Ei, doutora, essa lei é mais antiga do que a Torá. Sabe quem foi que criou essa lei? Rômulo, doutora. Rômulo. A senhora lembra, né, que eu mostrei aqui, que Plutarco, ao trazer novamente a ideia de Rômulo como fundador e a pedra fundamental, ele diz que é uma união, é um casamento da comunidade com o mito e, consequentemente, com o ente que ressignifica o poder político, ou seja, com o imperador.
Agora a senhora entendeu o porquê? Assim como a comunidade está casada com Rômulo, assim vós, maridos, estejais em tudo submetidos aos vossos maridos, né? Assim vós, mulheres, assim como, doutora, a polis romana, a república, está em tudo sujeita a Rômulo, vós, mulheres, também estáis sujeitas aos seus maridos. Como a senhora disse que Paulo não é base nenhuma para o Jesus histórico, eu estou mostrando hoje para a senhora o seu Paulo histórico. Agora a senhora achou, né? Demorou, né, doutora? Eu tive que mostrar. Vocês não queriam Paulo histórico? Estou mostrando o Paulo histórico de vocês. Paulo histórico de vocês. Né? Só que o problema, doutora, não é só esse. Vamos tratar de um assunto melhor? Vamos. Nós vamos tratar, doutora, do que nós poderíamos chamar de rapax legômeno. Mas lembra que eu falei da doutora Maria Aparecida? E outros autores e grandes especialistas plutarquianos, quando nós trabalhamos o esteticismo, a estética, a crítica literária, buscar ali. Então, o verbo que vai ser empregado, ok, para o Plutarco, hipotácetai, que é o verbo no indicativo presente passivo, na terceira pessoa do singular, doutora. Surpresa! Tá aqui, ó. Surpresa, doutora. Sabe esse verbo? Ele é unicamente estilo plutarquiano, doutora. E justamente sabe só em quais literaturas do contexto do primeiro século aparece? Lucas capítulo 10, 17, doutora. Lucas capítulo 10, 20, doutora. Romanos 8, 7, doutora. 1 Coríntios 14, 32, doutora. Efésios 5, 24, doutora. Sabe o que isso quer dizer? A mesma pena, doutora. O mesmo estilo. Não tem Marcos e não tem Mateus. Só nele, doutora. Não tente inventar um Paulo histórico. Nós sabemos quem está por trás de todo esse projeto. É Plutarco. Não tem outro. Tá bom, doutora? Refutem a minha hipótese, junte os melhores plutarquianos e me convidem para um debate. Mas, eu mereço pelo menos numa universidade. Negócio de YouTube não dá para mim mais, não. A menos que seja no meu canal. Aí, caramba, hein, doutora? Olha que maravilha. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. Tá aqui. Vocês estavam querendo achar o Paulo histórico, eu tô dando uma força para vocês. A gente não precisa, porque a gente já falou sobre esse autor, que é Plutarco. Vamos usar termos sobre submeter, cratien e arquém, termos usados, doutora, justamente em Morales, e numa carta específica escrita por Plutarco, dando um conselho a um casal, doutora. Plutarco aconselha que a liderança do marido deva ser feita com simpatia e carinho, e de promover o prazer e a conveniência da esposa. Mas o marido deve ser o governante e o responsável. Doutora, Plutarco de Queroneia. Sabe onde está? Na lição 33. Se a senhora não souber, entra no meu site, baixa lá que eu vou deixar tudo marcadinho para a senhora, tá? Pode deixar que eu sou um bom orientador. Tenho título de doutor não, mas eu estou ajudando uma renca aí chegar no doutorado. Ok? Vamos lá. Nesta abordagem, eu, José, comparo, ok? O conselho de Plutarco à noiva e ao noivo, que são os dois termos que ele usa. Assim como a noiva está sujeita a crítica. Doutora, tá aprendendo, tá? Com o conselho de Paulo aos homens e às mulheres em 1 Coríntios, ok? Veja, Plutarco, que não era cristão, no sentido estrito, na verdade, já foi sacerdote do culto a Apolo, escreveu o seu conselho em uma carta por volta, doutora, aqui, doutora, do ano 90 a 100. Esqueça Atos depois de 100, tá, doutora? Lamento. João, sim. Atos, não. Podem fazer um contorcionismo, e eu sei que fazem porque querem tirar Plutarco, mas não tem problema. Plutarco vive até depois de 100, ali, 119, 120, ok? Ele está em Atos ainda. Mas não depois do segundo século. A carta era um presente de casamento para um casal chamado Polianos e Eurídice. Plutarco conhecia bem o casal e, obviamente, gostava deles.
1 Coríntios pode ser uma compilação de várias cartas tá vendo, doutora? Que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ver, doutora. O Elborn propõe que há 3 cartas contidas em 1 Coríntios. Vamos lá. A carta A, tá aqui, doutora, que quando vocês aceitarem o debate, a gente vai abrir o texto em grego de Plutarco e vamos analisar com Coríntios também. Que cobre questões relacionadas à associação com pessoas imorais, o que Paulo também faz. A idólatras, ok, doutora? A carta A, ou seja, a carta B, tá aqui, ó, que é a que eu falei, que tá lá também em Arisdeu, escrito também, mas só para a senhora entender. Foi escrita em resposta a uma carta dos Coríntios. O Elborn refere-se à carta C como Conselho de Concórdia. Inclusive, eu tenho uma resenha crítica nesse conselho. Vocês vão lá no meu site, se torne membro exclusivo por apenas R$ 9,99, modalidade 1. Você vai ter um curso altamente preparado com um programa de aula didática, pedagógica, videoaula, para você não se tornar uma Juliana no futuro. Beleza? Então, aproveite. Ó, ok? Tá disponível por R$ 9,99 ou 2 cursos e mais uma renca de material, tá tudo lá na plataforma, ok? Para você não se tornar um Laíra Amaro. Então aproveita aí, ok? Porque senão, não sei o que vai ser o seu futuro, tá? Ok. Plutarco e o patriarcado. Será que a gente encontra alguma coisa? Porque a doutora viu o Homero, eu tô querendo achar o Homero dela. A estabilidade social era importante para Plutarco. E ele entendia que casamentos harmoniosos são um elemento crucial em uma sociedade estável. A sociedade no final do período helenístico era patriarcal, mas menos do que nos tempos clássicos. E as mulheres da época de Plutarco desfrutavam de autonomia do que suas contrapartes clássicas. Então você vai ter muitas coisas, ok? Eu também não vou ficar aqui. O termo usado por Plutarco, que falei, para a cabeça, dando uma conotação de liderança, é um rapax também em Paulo. Agora eu vou para o checkmate. Qual é o checkmate, professor? Isso aqui é um presente para a doutora Juliana. Quando o escritor de Atos ele vai iniciar a sua proposta de trabalho, ele inicia assim, ó. Vou subir um pouquinho e vou colocar aqui, ó aqui para vocês, ok? Depois o professor arremata esse pequeno esboço. Pronto, coloquei. Ok? Ele começa assim. Vamos lá. Deperpoloi eperkereisham anataxastai. Diegesim. Eu vou sublinhar aqui este termo, não sei se está pequeno, ok? De vermelho. E vou sublinhar esse termo aqui de azul. Ok? Beleza? E vou sublinhar este termo aqui de verde. E vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue ver um pouco melhor. Pronto, acho que vai dar para vocês verem. Vamos ver se mais um pouquinho. Pronto. Ok. Vocês estão vendo aí como que começa esse texto? Estão vendo? Eipeder perpoloi eperkeresan anataxastai. Ok? Pegou aí? Ok. Professor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? A doutora Juliana, Laíra Amaro, essa galera, Oswaldo, eles falam tanto indiciarismo. O paradigma indiciário, como nós, de fato, através de uma análise minuciosa, meticulosa, periciosa, nós vamos tentando encontrar os rastros deixados pelos autores no tempo, no passado. É o mínimo que a gente pode tentar pressupor para levantar uma hipótese. E falseamos tudo isso e tiramos uma conclusão que não deve ser por conveniência, mas a hipótese pode ser levantada. Portanto, quando eu vejo um doutor aqui, um cabeça de, não vou falar o nome, né, que diz que a minha hipótese plutarquiana não tem fundamento,
demonstra o nível de historiadores que estão sendo formados no Brasil. Entende? Porque Epeideper é um rapax legômenon plutarquiano. Sim, usado por Lucas. Mas não tem, doutora. Então eu já tenho um indício. Mas não tem, doutora, só o Epeiderpe como rapax legômenon. Professor, me explica de uma maneira prática o que é rapax legômenon. Ou alguns falam rapax legomenon. O rapax legomenon é identificado como uma frase, um termo empregado uma só vez dentro de um livro ou de um texto próprio de um autor numa obra. O que se torna, comparado o estilo com outros, algo que designa a identidade própria de um autor. Portanto, eu estou dizendo, doutora, que quando comparamos a literatura clássica, seja qual for, só Plutarco de Queroneia emprega Epeiderpe, e não só isso, doutora. Ele ainda emprega, doutora, Eperqueiresan. Eu estou mostrando que não tem o seu Homero em lugar nenhum, doutora. Sabe o que é lugar nenhum? Lugar nenhum. E ele emprega, então, Eperqueiresan. Mostrei primeiro para vocês. Ok? O termo Epeiderpe. É porque não veio o texto todo, pessoal, tá? Não veio o texto todo. Eu copiei, mas o texto saiu separado. Que doideira. Vou tentar copiar de novo aqui, porque eu não gosto de fazer nada mal feito. Pera aí. Eu copiei o texto e o troço veio. É o mesmo texto, tá, gente? É que veio agora sim. Pronto. Que doideira, hein? Não, eu não vou dar esse mole, né? Ó, tô sublinhando aqui. Isso aqui, doutora, que o professor tá fazendo, é o que o Chevita deveria fazer como seu orientador, que trabalhou os círculos paulinos. Isso mostra um nível de doutorado que orientou a senhora. Né? Ok. Então você tem aqui Epeiderpe, você tem Eperqueiresan. Ei, doutora, sabe por que eu posso dizer que é um rapax plutarquiano? É porque ambos aparecem em Lucas e Atos, somente. Não há absolutamente em lugar nenhum. E Epeiderpe como uma conjunção subordinativa, leia Plutarco. Eu vou deixar vocês lerem, né? Eu não sou bobo, né? Vou deixar vocês estudarem, porque vocês não fizeram isso, vocês só copiam e colam. Então eu estou mostrando. E o Eperqueiresan? Somente num texto de Macabeus, terceira Macabeus, Lucas e Atos. E isso mostra por que Plutarco, que é um polímata e poliglota, e que está estudando em Delfos, já revela nas suas próprias obras o interesse dele pelos estudos, inclusive, do judaísmo, doutora. Então a senhora está entendendo a mãozinha de quem nós temos, doutora? Tanto em Atos quanto em Lucas e Paulo, mas não para por aí. Eu vou seguir, doutora. Aqui é o checkmate. Nós temos anataxastai. Esse termo aqui, ó. Anataxastai. Doutora, esse termo exclusivamente é um rapax legomenon em Lucas e só é descrito por Plutarco de Queroneia e não tem absolutamente nenhum escritor clássico que escreve, doutora. Agora, cadê o doutor careca? Não como preconceito, que eu também sou careca, mas vocês estão sabendo que disse que a minha hipótese não tem fundamento. Sabe o que é isso? É quando só tem cocô na cabeça e a ideologia, a paixão ideológica para ter um Jesus terrorista, revolucionário, e é claro, financiamento do dinheiro público para produzir pseudagem está acima de tudo. É isso. Ok? Tá dando para vocês entenderem? Mas não para por aí. O estilo plutarquiano, que não tem nada, doutora, de Homero, nos traz ainda somente ele. Olha, Lucas 1, diga assim, e nos textos
justamente que Plutarco se debruça. Segundo a Macabeus, Ben Sirac, os textos lá. Tá entendendo, doutora? Ah, sim. Quer outro rapaz, doutora? Legômenon de Lucas? Ok. Professor é gente boa. O professor vai mostrar que vocês não usaram o paradigma indiciário. Tá aqui, doutora. Ó. Tá vendo aqui? É um rapax legômenon também. Sabe por que, doutora, o Império Romano escondeu a autoria desses livros? É porque eram narrativas intervencionistas que comprometiam aqueles que adotavam uma determinada religião e sofriam perseguições, como Joséfo registra, que por diversas vezes os judeus tentaram contra a sua vida. E o Plutarco de Queroneia também, doutora, porque eram homens que não abriam mãos de sua culturidade e religião, doutora, mas tinham que servir ao império por um interesse. Proteção de seus patrimônios, Joséfo. Proteção de seus patrimônios, Plutarco. Proteção de sua dignidade e cidadão romano, que pertence a uma corte, Flávio Joséfo. Cidadão que recebe cidadania, título de honra, Plutarco de Queroneia. Vocês me refutem. Fiquem à vontade para tentarem me refutar. Vocês são tão incompetentes que nem um react para pegar assim, ó, como o professor está fazendo aqui, ó, de ponto por ponto, para tentar me refutar. Sabe quando vocês vão me refutar? Só em outra encarnação se existir. Deu para entender? Mas não tem só isso não, doutora. A senhora sabia? Que eu estou falando de rapax legômenon. Professor, tem outro? Tem. O termo pragmaton, que só aparece em Lucas uma vez e é um designativo plutarquiano. Vai aparecer em outra literatura? Vai. Eu estou falando rapax dentro da construtura de Lucas. Ele aparece em Hebreus, só em Hebreus. E é um texto posterior, então não tem problema. Mas aparece em Lucas e somente Plutarco. Qual é o texto, professor? Está aqui, ó. Pragmaton. Ok? Conseguiram aí? Pegar? Eu poderia parar aqui, não poderia? Vocês gostaram, não gostaram? É claro. Né? Sabe por que não tem vento e mar sendo acalmado nenhum? Eu expliquei por que numa viagem Joséfo com Vespasiano, em que o navio é tomado pelas tempestades e pelos fortes ventos, e Vespasiano, que estava muito bem acomodado, é incomodado pela tripulação, e ele vem, levanta os ânimos e dizem: vamos vencer, nós vamos lutar, vamos vencer. E Joséfo narra essa história, ao ponto de que quando Joséfo termina de narrar a história, ele começa a criticar as nações, né? Todos que estão na embarcação ficam admirados e louvam Vespasiano pela coragem e por motivá-los. E Vespasiano simplesmente é venerado. E logo depois, logo posteriormente, Joséfo começa a fazer uma crítica às grandes ilhas e nações marítimas. E sabe o que Joséfo vai dizer? Eu vou trazer aqui para encerrar com chave de ouro. Doutora Juju, a aula foi boa, né, doutora? Gostou, né? Olha aqui. Depois de se unir à eclesia como um vínculo social que é a base da estrutura de uma comunidade organizada, a união conjugal, Rômulo, fundador e construtor de Roma, usou-a como contrapartida, como pedra angular da sociedade romana e como um dos pilares de conciliação. A gente já leu isso aqui. Agora vamos lá, doutora. Isso aqui é um brinde para a senhora. Para reforçar a hipótese do Evangelho de Jesus de Nazaré segundo Joséfo, analisou-se outro relato diretamente ligado ao poder de Roma sobre as demais nações marítimas, questionando a ostentação de suas muralhas. Vamos ver o que Joséfo escreve? Se na força de vossas muralhas ponde vossa confiança, considerai a Grã-Bretanha, toda rodeada de mar e tão extensa que pode passar por um pequeno mundo. Os romanos, entretanto, dominaram-na,
não obstante os ventos e as ondas que se opunham às suas passagens, e 4 legiões são suficientes para manter-a na obediência à grande ilha. Doutora, sabe por que tem um escritor que não está fazendo teologia, que não tem Jesus histórico e Jesus de Nazaré nenhum? Sabe por quê? Porque é diegese, doutora. É sátira, doutora. Tá aprendendo? Tá? É por isso que tem uma narrativa que diz: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Doutora, aquilo ali, se a senhora tivesse aprendido certo, a senhora entendeu o que é transposição diegética. Aquilo ali, doutora, é um relato histórico transposicional, em que a ideia é mostrar a grandeza e o poder, justamente, de Roma, na pessoa de quem, doutora? Do seu imperador. Como quem, de fato, está, no controle de Roma e protegendo-a de todos os tipos de situações adversas, como, por exemplo, de guerras políticas. Mas, calma, vou continuar. Joséfo se ocupa em deixar um relato de engrandecimento a Roma. Procurou dar detalhes de como as nações temiam o poder do império. Vamos ver, doutora? O seu professor, o seu orientador, sabe? E, caga de medo de mim, né? Chevitão, ele disse que eu tenho 10 volumes. Ele pode mostrar para o Brasil se ele leu pelo menos a metade de um, em grego. Ok? E nas versões que ele quiser, que ele deve saber inglês pra caramba, né? My English is not so good, but I can understand anything. I read, I write, interpretation, translation. Ok? Right? Vamos ler. Que direi dos partos? Nação tão poderosa e tão valente, que antes dominava tantas outras. Não dá agora refém aos romanos e não manda a Roma, com pretexto de paz, mas de verdade como uma prova de sua servidão à flor da nobreza do Oriente? Hein, doutora? Agora, a pá de cal. Tchauzinho, escolinha chavitaresiana. As discordâncias entre a imitação e o objeto imitado são aceitáveis na poética e na arte. Teríamos, enfim, com Aristóteles, as artes que imitam ações humanas, doutora. Cadê o indiciarismo de vocês, doutora? Cadê, doutora? Cadê o método eficaz de análise? O método não é o problema é tanta ideologia de bosta na cabeça de vocês e desonestidade que vocês, infelizmente, produziram esse lixo com o nome de tese que vocês têm. Vamos ver? Dentro delas que fazem imitação narrando e as que fazem dramatizando. Olha aqui, doutora. Marcos, é o seu Marcos. O Marcos fonte autêntico. É o Marcos do Chevita que disse que foi escrito na primeira década de 70 ali em 50. Foi não, Chevita. Foi nada escrito antes. Tudo depois de 70. E esse fato aí, Chevita, aconteceu. Você não sabia, não? Gente, eu quero dizer para vocês, tá? Que esse fato aí é histórico. Quem disse que os evangelhos não são fato histórico estão mentindo. Este episódio aí é um fato histórico. Vocês não sabiam, não? É um fato histórico em que Jesus está dentro de um barco, de um navio, aliás, navio, tá? E de repente uma tempestade se levanta, até onde nem tinha tempestade, se levanta, e os discípulos vão lá acordá-lo. Ô Tito, ô Vespasiano, acorda aí, porque o vento tá batendo aqui, né? O vento balançou, meu vento em... É o que, meu vento? Não, é meu barco, é meu barco em alto mar. Enfim, Jesus, acorda aí, né, ô Vespasiano, que a gente vai morrer, como é que a gente vai chegar do outro lado? Mas vou trazer para vocês. O texto de Marcos 41, logo após. Interessante que Joséfo descreve que todos no navio lá com Vespasiano tinham grande temor. E diziam uns aos outros. Joséfo também disse isso, tá, ô Chevita? Você leu mesmo, Chevita? Com 10 volumes de Joséfo, Chevita. Ô Chevitão, paz e amor, pô. É o jeitão do professor aqui,
que não tem os títulos que você tem, entendeu? De fazer. Eu sou só, ô Chevita, entende? Como é que eu vou dizer aqui? Uma exceção. Entende? A regra do alienismo, da alienação, da ignorância, sabe, que as universidades têm produzidos com títulos de doutores. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, não, peraí, eu vou voltar, doutora, porque tem gente que a gente tem que desenhar, né? Eu vou pegar ali, porque senão ela não vai entender. Ó, tá vendo aqui? Os romanos, entretanto, a dominaram, não obstante os ventos e as ondas, se opunham às suas passagens, 4 legiões são suficientes para mantê-la em obediência. Sei não, hein? Tá vendo, doutor? Eu vou encerrar aqui com essa aulinha para a senhora, é grátis, tá? Nesse ponto, devemos questionar. O narrador é o escritor? Insere-se em uma transposição diegética? Ou deve-se acreditar que a dramatização é teologia para revestir a personagem em um agente divino? Lamento, doutora, estou refutando a senhora, Daniel, Chevito e todos vocês. Sabe por quê? Primeiro é que quando falamos de desteologização, ou demitologização, desmitologização, em que se diz que a tradição revestiu Jesus de poderes divinos, mentira, doutora. Esse texto não tem nada de teológico. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que uma narrativa quer configurar esse Jesus de Nazaré como uma espécie de anerteos, eles fazem menção a profecias que lhe atribuíam, indiretamente, poderes. Você viu o profeta aí citar alguma coisa, doutora? O escritor? Ele acalmou a tempestade para que se cumprisse as escrituras. Não, doutora. Chevita nunca leu a República, nunca leu Homero, não leu. Porque se lesse, teria aprendido e não teria produzido o que ele produziu com o nome de Jesus histórico e Paulo histórico. Esse texto não tem nada a ver com teologia. E eu estou desafiando qualquer exegeta, historiador brasileiro com título de doutor e pós, ficar de frente comigo num debate e justificar essa narrativa como uma teologia. Então, como vocês não vão justificar como teologia, ou vocês terão que dizer, não, Jesus realmente andou sobre as águas, e dizer que o texto aconteceu. Se disserem que é apenas uma ficção, bem, é uma ficção transposicional diegética, portanto, ela tem que retratar aquilo que é primado da diegese. Significa um fato similar representativo, ou seja, só vamos encontrar um: Vespasiano acalmando a tempestade. Deu para entender, doutora? Mas aí eu estou fazendo mais uma pergunta para vocês me responderem, doutora. A senhora, o Daniel, que recebeu o meu convite. Tá bom, gente? Super educado, Daniel. Eu te fiz um convite, você disse que está disposto a uma sabatina. Vem cá defender sua tese. A gente vai só fazer contrapontos, ok? Mas você não vai vir, né? Você não virá, né, Daniel? Não tem como. Felizmente, eu vou mostrar que o que você produziu sob a orientação do Chevita não passaria num seminário bem fundamentado de teologia. Se Jesus de Nazaré não era mago, homem divino, anerteos, então, por que a dramatização? Aqui eu fecho o caixão. Ok? Acabou. E podem usar esse vídeo, publicar onde quiser. Hoje eu não dei uma aula, senhores. Me desculpem. Eu peço até desculpas, ok? Aos meus inscritos, tá? Eu fiz um react de só pontos. Se eu fosse avaliar a live da Juliana toda, não sobraria nada. Então eu só avaliei 2 pontos só, ok? Então, assim, eu peço desculpa, quero aqui a presença da minha cunhada, gente. Ó, a minha cunhada Márcia Gujanski, ela que vai estar numa entrevista comigo lá no meu canal de comunicação, tá, gente? Vou querer a galera todinha lá. Ela é ciclista, cara, medalhista, ó, é medalha para tudo quanto é gosto. Pensa numa pessoa de alto nível, motivadora do atletismo aqui no Espírito Santo, e agora está também contribuindo
com a cultura paisagística do nosso estado, postando fotos de lugares excepcionais. A gente vai agendar, vai ser lá no meu canal de comunicação, não é nesse canal aqui, porque nesse canal aqui é o meu canal de atividade intelectual, como professor, como teólogo. Aqui o couro come, aqui eu agrado, aqui eu desagrado. Lá não. Lá é só um trabalho de entrevista, comunicação, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa pessoa aí, ó, maravilhosa, é a minha cunhada, tá bom? E a Dedéia tá toda boba aí, porque a irmã tá visualizando a live, né? Ok? Boa exposição na contramão. Não tem Jesus histórico, gente. Não tem Jesus histórico nenhum. Não tem Jesus histórico, não tem Jesus de fé. O único Jesus que tem, que a tradição o consolidou, foi o Jesus romano, transformando, como eu disse, na perspectiva plutarquiana, em Rômulo, que é, inclusive, outra narrativa, doutora Juliana, que eu esqueci, gente, eu ia terminar. Doutora Juliana, eu esqueci de falar para a senhora. Sabe aquela passagem que só tem em Lucas, de Jesus aparecendo para 2 discípulos no caminho de Emaús? Então, só Plutarco de Queroneia conta ela. Sabe onde? Na ressurreição de Rômulo, quando Rômulo surge e aparece para 2 discípulos, e eles começam a conversar com Rômulo, e de repente Rômulo subitamente vai sumindo e diz: até la vista, baby, até la vista. Aí a senhora vai entender só porque Lucas tem. Desculpa, tá? Peça aí os seus doutores que te orientaram para fazer uma errata de dizer que temos Homero. O escritor de Lucas Atos leu Homero. Não, doutora. Ele tem o seu próprio estilo e ele está preocupado simplesmente em produzir a diegese necessária para o fortalecimento de Roma. Ok? Beleza? Alguém colocou algumas coisas aqui, gente. Fica muita gente aí. Gente, vocês não têm noção como é que vieram muitos crentes para cá. Ó, Plutarco, vou ler aqui. Nada é tão flexível como a língua da mulher. Nada é tão pévido como os seus remorsos. Nada é mais terrível do que a sua maldade. Nada é mais sensível do que as suas lágrimas. Opa! A galera tá lendo Plutarco aí. Tem a coleção de Plutarco. Ok, gente? Eu gostaria de estudar Plutarco, mas põe enquanto tô zerado no cartão. Não, mas aí você pode... tá falando do curso, né? Tá falando do curso. A gente vê aí o que pode fazer. Você tá falando da Bíblia que caiu, eu prestei atenção no vídeo, eu quero toda a obra. Não, a obra eu dou, a obra tá lá. É só se cadastrar no meu site, ok? Você vai compartilhar meu site. É a regra, tá, gente? Você vai compartilhar meu site em todas as suas redes sociais e mandar um print para mim. E aí você vai ter acesso a uma biblioteca, não só para baixar Plutarco. Vai ter tudo que você imagina lá sobre Plutarco. Teses, dissertações, comentários, tem de tudo, beleza? Copiar o link e lá se cadastrar, se cadastrou, beleza, pega o link, você vai publicar na sua página de Facebook, Instagram, onde for, e me enviar o print. Enviou o print, eu já libero lá para você ter acesso, beleza? É para qualquer pessoa. Cadê as 600 pessoas que sempre estão em outra live? Gostam mesmo de blá 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 na janelinha da hipocrisia? É isso aí, até, mas eu não tô preocupado com isso não. A live de hoje, eu não consigo não deixar de dar uma aula, mas a live de hoje foi um react. Então o react não é obrigado ninguém estar aqui, ok? E eles terão sorte, né? Porque como é react eu não vou deixar. Agora eu quero pedir aqui a vocês, pessoal, tá? Eu sempre faço isso, ninguém é obrigado. Tá? Se você quer contribuir com o meu trabalho, manda aí um pix se você gostou dessa live, beleza? Quer os meus esboços? Manda aí o pix que eu vou mandar esses esboços aqui que eu apresentei, ok? Mas manda um pix aí significativo, pelo menos R$10, ok? Eu vou mandar para você 2 esboços aqui, são 3, 4 esboços, tudo sobre esse react. Você vai ter acesso a esses 4 esboços, que somados daria R$30. Eu vou mandar por R$10. Você vai mandar aí para mim o pix, tá aqui, ok? E o meu número de WhatsApp é esse aí, anota. Vou dar um tempinho aí para você anotar. Enquanto isso, eu irei pegar aqui alguns vídeos que eu quero que você assista, é muito importante.
Um deles, pessoal, é o meu react sobre o Caio Fábio e o Rabino, gente. É isso mesmo. Ó, você não pode deixar de assistir. Ó, tá aí. Esse. E você vai gostar desse react, tá bom? Outro, cadê? Minha refutação ao Bart Ehrman também é para você sentar, tomar sua gelada e ver o professor humilhando, mostrando que se aqui no YouTube tem historiador sério, ele vai parar de levantar Bart Ehrman. Aí, ó, para você também assistir, beleza? E para fechar o caixão, uma maneira carinhosa de falar, eu vou mandar também o react em que, infelizmente, ou felizmente, sabe-se lá como vocês querem interpretar, onde eu respondi às falácias, contorcionismo do Dr. Oswaldo Luiz, de que a Tenda não faz exegese marxista. Aí eu falei, eu faço, ele faz, Juliana faz, todos fazem. Se desvencilhar do materialismo dialético, ainda que você, de alguma forma, tente dizer que não use Marx uma só vez, de forma direta, é uma canalice de qualquer acadêmico, principalmente em humanidades e sociais, onde é impossível pensar a sociedade sem pensar, evidente, no método de Marx. Então me desculpem. Goste ou não, os guruzinhos do Oswaldo ficam tudo de biquinho. Ah, tô nem aí. Ok? Então, pessoal, olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí, ok? Hoje à noite eu estarei compartilhando às 19 horas o vídeo de um ex-aluno meu, pessoal. O vídeo, eu vou publicar o vídeo. Vocês irão analisar o vídeo junto comigo uma semana depois. Esse vídeo a gente vai colocar uma estimativa de 1.000 visualizações, pelo menos, e 500 likes, ok? 1.000 visualizações e 500 likes. Depois disso, se ele não pedir reivindicação, porque a gente teve um problema pessoal, mas eu não misturo as coisas, mas a abordagem que ele faz é muito técnica, ok? E foi, eu até disse, entre os demais, foi o meu melhor aluno de hebraico, ok? De todos os tempos, ele, na verdade, está entre os melhores. E eu posso dizer com uma estimativa de grau mais elevado. Mas o Marcos Legon, também, que vocês já conheceram, está fazendo bonito, dando aula em diversas instituições, e ambos escolheram o caminho do teísmo. Um se judaizou e o outro é cristão. Mas o meu legado eu deixei, que foi o conhecimento que eles precisavam para desenvolverem a atividade deles. Eu nunca misturei o meu profissionalismo como professor de línguas originais ou mesmo teologia para fazer prosélito. Inclusive, o aluno que vocês assistiram hoje às 19 horas, ele foi diretor, eu o convidei depois para ser diretor da minha instituição. E a gente teve um problema de ordem pessoal justamente por interferir diretamente em outras ideias relacionadas ao programa pedagógico, porque a minha instituição, ela era uma instituição de ensino mesmo voltada a um cunho de pensar a literatura dentro de seu contexto histórico-social hebraico. A gente não podia catequizar, fazer prosélito. Então, mas passado é passado, beleza? Mas vocês vão gostar. Eu não sei se eu peço autorização a ele. Primeiro eu vou publicar o vídeo. Se ele reclamar, o objetivo é mostrar os pontos que ele vai analisar. E depois, 1.000 visualizações e 500 likes, pelo menos, é o que deve ter, pelo menos, num react como esse. Eu irei fazer a análise do vídeo dele, dos pontos. Até porque o vídeo também está no canal dele, onde eu deixarei o link. Valeu? Então, olha, tenham todos aí uma ótima tarde. Um abraço, um beijo no coração. Fui.